Olá, eu sou o professor Abel Cunha de Processo Penal e hoje nós estamos recebendo aqui no Saber Direito Responde a aluna Beatriz, estudante de Direito, e o aluno João Vitor, estudante do curso de Jornalismo. Vamos iniciar as nossas perguntas com a Beatriz. Nas prisões existe uma diferenciação de acordo com o nível escolar do condenado e o juiz leva isso em consideração na aplicação da pena? Veja só, Beatriz, quando nós falamos de nível de escolaridade para um condenado, e principalmente no âmbito da sua prisão, a escolaridade, uma realização de um curso superior ou mesmo uma formação, vai auxiliar nos requisitos subjetivos positivos. Primeiramente, quando temos uma prisão, seja ela em flagrante ou por decisão judicial, essa prisão, para ser revogada, precisam estar ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que é a garantia da ordem pública, a garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Como é que se demonstra a ausência desses requisitos? Esses requisitos, eles ficam ausentes demonstrando a primariedade, demonstrando que aquele que foi preso tem trabalho, tem família, tem residência e, obviamente, a sua formação. Já no tocante à aplicação da pena, lá no artigo 68 do Código Penal, nós temos que a pena ela é aplicada no sistema trifásico. A primeira fase do artigo 59 vai falar das circunstâncias judiciais, daquele que está sendo condenado, do fato e da vítima. Entre as circunstâncias judiciais, a escolaridade não traz um benefício, mas pelo menos o critério subjetivo do magistrado ao olhar para aquele que está sendo sentenciado é um critério que traz uma diferenciação. O magistrado não vai ter uma preocupação se aquele que tem uma formação superior vai deixar de frequentar um curso ou mesmo o seu grau de instrução, a sua ausência de instrução, vai trazer qualquer vício eventualmente na sua soltura. Agora vamos para uma pergunta enviada pelos telespectadores da internet. Sou Amanda Bueno Platini Silva, estudante de Direito do 4º período da Faculdade Evangélica de Goianésia, Goiás. Professor, eu tenho uma pergunta. É possível que um crime seja submetido a um rito e procedimento diferente do disposto ou previsto na Lei Processual Penal? Amanda Bueno, muito obrigado pela sua pergunta. Vejam só, o artigo 394 do Código de Processo Penal traz a previsão dos ritos cabíveis. Os ritos eles podem ser comuns ou especiais. Os ritos comuns são o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. E os procedimentos especiais são os específicos. Tribunal do Júri, rito de drogas, Lei Maria da Penha. Vejam só, se nós temos um delito que ele vai ser de uma lei especial, como por exemplo um crime doloso contra a vida, esse delito só pode tramitar pelo rito do júri, ele só pode tramitar no seu rito específico. Nós só temos uma exceção àquele delito de uma lei específica que vai tramitar por um rito comum. É o delito de usuário de entorpecentes, que está lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Lá no artigo 28, a conduta do usuário não se submete à lei especial de drogas, se submete à Lei 9.099 de 95, por ser uma infração de menor potencial ofensivo. Vejam só, vamos agora para a pergunta do nosso aluno João. Professor, as prisões no processo penal, elas se submetem a um rito específico? Veja bem, João, as prisões, elas não se submetem ao rito. A prisão em flagrante, ela vai se submeter ao procedimento do auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante nada mais é do que o relato da prisão. E ele está lá do artigo 304 ao 309 do Código de Processo Penal. O artigo 5º do CPP vai nos trazer a forma que é iniciado o inquérito policial. E uma das formas é o auto de prisão em flagrante.
Então, a formalidade que uma prisão em flagrante obedece é somente após a sua realização passar pelo procedimento do auto de prisão em flagrante. Vamos agora para mais uma pergunta enviada pelo telespectador. Meu nome é Gabriel Elias Batista, sou estudante de Direito do 4º período A da Faculdade Evangélica de Goianésia, Goiás. E professor, eu tenho uma dúvida. Quais os crimes que o rito sumaríssimo, a Lei 9.099 de 1995, tutela? Olá, Gabriel, muito obrigado pela sua pergunta. A Lei 9.099 de 1995, ela traz a previsão do procedimento sumaríssimo. O procedimento sumaríssimo vai cuidar dos delitos de menor potencial ofensivo. São aqueles que têm a pena máxima combinada entre 0 a 2 anos. O rito sumaríssimo também vai cuidar das contravenções penais. Se for praticado um delito na modalidade de concurso de crimes, seja esse concurso formal, concurso material, uma vez ultrapassada o máximo da pena combinada no rito sumaríssimo, qual seja 2 anos, essa somatória não vai fazer com que seja aplicado o rito sumaríssimo. Passou de 2 anos, nós vamos para a regra de 2 a 4 anos rito sumário e de 4 anos em diante o rito é o ordinário. Vamos agora para a pergunta da aluna Beatriz. Há possibilidade de um menor ser tutelado pelo direito processual penal? Veja só, Beatriz. Os menores, eles não cometem crime. Eles cometem um ato infracional. Eles não recebem pena. Eles recebem medidas socioeducativas. Os menores, quando eles cometem uma infração, eles se submetem ao rito previsto no ECA. Os menores estão lá no artigo 27 do Código Penal. O artigo 27 já diz: os menores vão se submeter a uma legislação especial. Essa legislação especial é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aos menores não se aplica o Código de Processo Penal. Vejam só, vamos chamar mais uma pergunta do telespectador que nos enviou. Existe um limite para a criação de leis penais especiais que vão dispor sobre crimes e condutas específicas? Olá, Amanda. Obrigado pela sua pergunta. Vejam só, nós não temos um limite na criação de leis. As leis que vão tratar de condutas e delitos específicos são criadas através do processo legislativo de uma forma que tenha necessidade. Como assim que tenha necessidade? Suponhamos, Lei dos Crimes Hediondos 8.072 de 1990, trouxe uma punição mais árdua, mais severa a delitos específicos. E aí, em 2006, nós tivemos, por exemplo, a criação da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, que ela prevê, institui e vai tutelar os crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o legislador não limita uma criação de lei específica. O legislador apenas verifica a possibilidade e a necessidade de ter uma lei que vai tutelar delitos específicos. Vamos agora para mais uma pergunta do estudante João. Professor, os recursos para combater prisões possuem características específicas de recursos cabíveis contra sentenças terminativas de mérito e decisões não terminativas de mérito? Veja só, João, quando nós falamos dos recursos, das medidas cabíveis para combater as prisões, nós temos medidas específicas. Por exemplo, nas prisões em flagrantes, nós temos 2 medidas cabíveis. Se a prisão em flagrante ela é legal, é cabível a liberdade provisória. Já se a prisão em flagrante for ilegal, é cabível o relaxamento da prisão. Quando nós falamos de prisão decretada pelo juiz, no caso da prisão preventiva, ou mesmo na prisão temporária, nós temos o cabimento de revogações. Revogação da prisão temporária ou revogação da prisão preventiva. Quando nós falamos de decisões terminativas de mérito, o processo penal traz o cabimento de recursos específicos. Por exemplo,
contra a sentença que absolve ou condena no procedimento ordinário, é cabível o recurso de apelação. Ao final da primeira fase do rito do júri, nós temos o cabimento do recurso em sentido estrito, quando temos uma decisão de pronúncia. Veja só, mesmo que o processo penal admita a fungibilidade, interpondo um recurso equivocado no local do recurso certo, nós não temos o cabimento de peças recursais que vão atacar prisões. Vamos dar um intervalinho e daqui a pouco voltamos com mais perguntas sobre o processo penal. Vamos embora! Voltamos do nosso intervalinho e vamos continuar com as nossas perguntas sobre o processo penal. Vamos agora para a pergunta da aluna Beatriz, que está aqui na bancada. Professor, caso um militar se afaste do cargo ou não atue mais, ele continua sob o Código Militar? Veja só, Beatriz. O militar, ele se submete ao Código de Processo Penal Militar. E as suas condutas previstas no Código Penal Militar são para delitos praticados no âmbito do exercício do seu cargo ou da sua função. Se ele aposentar ou se ele perder o cargo, ele vai cometer um crime comum, ele está afastado do seu cargo, ele não exerce mais aquela função militar. Então, se ele não exerce mais a função militar, ele não vai se submeter ao Código de Processo Penal Militar, tampouco ao Código Penal Militar. Vamos para mais uma pergunta enviada pelo telespectador. Professor, as medidas protetivas da Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, podem ser aplicadas em outros tipos de crime? Veja só, Gabriel, as medidas protetivas fazem parte do procedimento preliminar da Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006. O Código de Processo Penal tem lá no seu artigo 3º a permissão para aplicação da analogia. Como assim analogia? Nós vamos pegar emprestado de outro instituto algo que nós necessitamos. As medidas protetivas, elas são específicas para os delitos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas alguns tribunais estão utilizando as medidas protetivas para aplicar em outros delitos que não são da Lei Maria da Penha. Estão aplicando as medidas protetivas utilizando a analogia. Vamos para mais uma pergunta. Essa agora será feita pelo João, que está aqui na bancada. Professor, os tipos de prisões se modificam de acordo com os ritos e procedimentos? Veja só, João, quando nós falamos dos tipos de prisões, nós temos as prisões como elas se procedem. O artigo 283 do Código de Processo Penal diz que qualquer pessoa só pode ser preso em razão de flagrante ou decisão judicial fundamentada. O que nós temos com relação aos ritos? No rito sumaríssimo, que é a Lei 9.099 de 1995, ela prevê os delitos de menor importância, os delitos que têm a pena máxima combinada em até 2 anos. Vejam só, se nós temos, por exemplo, a prática de uma contravenção penal, nós temos a lavratura de um termo circunstanciado. Este termo circunstanciado, mesmo se for uma prisão em flagrante, aquele que foi preso vai livrar-se solto. Como assim, professor, vai livrar-se solto? Quem comete um delito que tem a pena máxima combinada em até 4 anos, o delegado, na própria delegacia, pode conceder a liberdade provisória mediante a instituição de fiança, como está previsto no artigo 322 do Código de Processo Penal. Então, em regra, pelo rito sumaríssimo e o rito sumário, nós temos a possibilidade de concessão imediata de liberdade provisória feita pelo delegado após a prisão em flagrante. Vamos para mais uma pergunta enviada pelo nosso telespectador. Por que o rito ordinário
é utilizado por todos os outros ritos, salvo expressa disposição em contrário. Veja só, Amanda, quando nós falamos do rito ordinário, nós falamos que o rito ordinário, ele é o procedimento básico de todo o processo penal. Ele é o procedimento comum, comum porque todos os outros ritos vão utilizar em algum momento. Os ritos especiais, eles têm um procedimento preliminar ou um procedimento posterior, mas em algum momento eles vão utilizar o rito ordinário. E o rito ordinário é utilizado por todos os outros ritos e procedimentos porque ele abarca a maior quantidade de crimes. São os delitos que têm as penas superiores a 4 anos. As leis especiais têm as suas previsões que são alheias ao rito ordinário. Como, por exemplo, rito sumaríssimo, Lei 9.099 de 95, tem um procedimento preliminar. Lei Maria da Penha, Lei 11.340 de 2006, tem um atendimento diferenciado na delegacia e o procedimento preliminar para instituir medidas protetivas. Após essa fase preliminar, a Lei Maria da Penha se submete ao rito ordinário. O rito do júri. O rito do júri é o procedimento dividido em 2 fases. A primeira fase vai seguir o rito ordinário e ao final da primeira fase nós temos uma decisão, não temos uma sentença. Se essa decisão for de pronúncia, aí nós teremos a fase posterior, que é a fase plenária. Vamos para mais uma pergunta, essa agora feita pela Beatriz. Professor, caso o autor do crime condenado seja um idoso, ele vai ter condições especiais de pena por sua idade? Veja só, Beatriz, quando nós falamos o idoso ele tem alguns benefícios no tocante à aplicação da sentença ou mesmo a possibilidade da sua prisão domiciliar através das medidas cautelares diversas da prisão. O Código de Processo Penal traz no artigo 319, inciso 1º, que aquele que tem mais de 80 anos, ele tem o direito à medida cautelar diversa da prisão domiciliar. Nós temos também a circunstância atenuante pela maioridade. Maioridade não aquela de 18 a 21 anos, a maioridade de um idoso. O idoso, quando, na data da sentença, se ele for maior de 70 anos, terá uma atenuante, ou seja, uma diminuição quanto à aplicação da sua pena. Vamos para mais uma perguntinha, essa enviada pelo telespectador. Professor, a Lei 7.210 de 1984, que cuida das execuções penais, é um rito ou um procedimento? Veja bem, Gabriel, nós estamos falando da lei que cuida da execução penal, de uma pena. A Lei 7.210 de 84 vai cuidar dos presos provisórios e dos presos definitivos. Mas ela tem um rito, tem um procedimento a seguir? Não. A Lei 7.210 de 84, as execuções penais, não são um rito, não tem um procedimento. É apenas a execução de uma prisão provisória ou de um cumprimento de uma pena. Aquele que foi condenado vai iniciar o cumprimento da sua pena. E quanto ao cumprimento da pena, nós só temos que ela é cumprida de uma forma progressiva, do regime mais severo para o menos severo, com a possibilidade de progressão do regime. Mas nós não temos um rito, como por exemplo, o rito ordinário, o rito sumário ou o rito sumaríssimo, que vai tramitar a Lei 7.210 de 84. Vamos para mais uma pergunta. Essa será feita pelo João, que está aqui conosco. Qual recurso que não é cabível no Juizado Especial Criminal? Veja só, João. No Juizado Especial Criminal, aquele que cuida dos crimes de menor potencial ofensivo, que tem a pena máxima combinada em até 2 anos, nós não temos a previsão do RESE, o chamado recurso em sentido estrito. O recurso em sentido estrito, ele está lá no artigo 581 do Código de Processo Penal. Ele não é cabível no Juizado Especial Criminal. Mas por que ele não é cabível?
Porque como é um procedimento mais célere, um procedimento mais simples, lá nós só temos o cabimento de um único recurso, que é a apelação. Vamos mais uma pergunta, essa enviada pelo telespectador. Por que existem crimes seguidos de morte ou com resultado morte que não se submetem ao rito do júri? Veja bem, Amanda, nós estamos falando do que o direito penal está tutelando. O rito do júri, ele tem a sua previsão no artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. Ele vai cuidar dos crimes dolosos contra a vida. Então, o direito só vai tutelar a vida. Quando nós temos algo que é seguido de morte ou resultado morte, não está dentro do título crime contra a vida. Os crimes contra a vida estão do artigo 121 ao 127 do Código Penal. Tudo que aparecer seguido de morte ou com resultado morte dentro do Código Penal não se submete ao rito do júri. Por exemplo, roubo seguido de morte, o latrocínio, não é júri. Lesão corporal seguida de morte, não é júri. Extorsão mediante sequestro com resultado morte, não é júri. E o estupro com o resultado ou seguido de morte também não é júri, por conta do bem tutelado pelo direito. Quando nós falamos de um latrocínio, por exemplo, nós estamos dentro dos crimes contra o patrimônio. Então é isso. Eu gostaria de agradecer a presença dos alunos Beatriz, João. Gostaria de agradecer as perguntas enviadas pelos nossos telespectadores. Nós vimos nesse nosso estudo, nós vimos nas nossas aulas, bem como nas perguntas, o que o processo penal tutela. Mais especificamente, nós falamos das prisões, dos ritos, dos procedimentos e dos recursos aplicados em cada rito, em cada procedimento. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe aqui da TV Justiça, a todos que trabalharam para a produção deste programa. O cinegrafista, a produção, cada um que cuidou com muito zelo para que tudo isso acontecesse. Meu muito obrigado e nós estamos finalizando assim. Vamos embora! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.